Graça e paz da parte do Eterno. Que bom estarmos mais uma vez nessa importante missão de levarmos um conteúdo de ajuda, de auxílio aos professores da Escola Bíblica Dominical para que possa enriquecer a sua aula no domingo de manhã. Não que você, aluno, não possa assistir, de forma nenhuma. Se você assistir, com certeza, lendo a sua revista, você vai estar melhor preparado para assistir e interagir com o professor na sala de aula. Vamos começar a nossa aula. Antes, lembrando, compartilhe, comente, deixe o seu comentário, de onde você é, faça a sua pergunta, tire a sua dúvida, você tem toda a liberdade. Ajude a divulgar esse canal. E lembrando que tem um sorteio, não esqueça. Revista, capa dura, se for jovem não é capa dura, livro de apoio, revista Ensinador Cristão e revista O Obreiro. Nós vamos estar sorteando aos que estão participando da aula juntamente conosco. Nossa aula de hoje, lição de número 6, Igreja, Organismo e Organização. Será próximo domingo, 11 de fevereiro de 2024. Estou trocando aqui. Estamos no primeiro trimestre. Esse que vos fala, pastor Rivanildo, vai estar dando também a aula aqui na Vila C, domingo pela manhã, em Foz do Iguaçu. Se tudo correr bem e for da vontade de Deus. Vamos começar a nossa aula. Como começamos? Com uma oração. Feche seus olhos, ore junto comigo. Querido e amado Deus, Pai eterno, mais uma vez, Senhor, na Tua presença, estamos aqui, Senhor, para aprendermos, Senhor, para compartilharmos das verdades bíblicas. Senhor, ajuda-nos, Espírito Santo, guia, nos direciona, Espírito Santo de Deus, ajuda os professores, guiando eles na Tua palavra, Senhor, pelo domingo de manhã. Deus, dá graça, dá força, ânimo, coragem, para falar a verdade que precisamos ouvir, Senhor, não aquilo que queremos. Assim eu te peço, Senhor, abençoando a todos, em nome do Senhor Jesus. E você diz, amém. Que maravilha. Aula de número 6, Igreja, Organismo e Organização. Nosso texto áureo está em Atos, capítulo 6, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre ele este importante negócio. Nós vamos ver que não há negócio menos importante dentro da igreja. Todos são importantes e, principalmente, quando se diz da organização, é trazer à tona toda a importância de todos os, digamos assim, como nós usamos hoje, departamentos, de toda a missão da igreja é importante. Nenhuma tem menor importância do que a outra. Isso, achei a palavra correta. A igreja é um organismo vivo, primeiro, verdade prática. Contudo, como toda estrutura viva precisa ser organizada. E eu preciso falar alguma coisa com você, tá? Nós vamos trabalhar sobre organismo e organização. Lição da semana, professores, já englobando todos aí da IBD. Vamos explorar juntos um tema fundamental em nossa jornada. É fundamental. Isso, como que eu vou trazer isso para que você me entenda? Isso é primordial, é mais do que fundamental. Isso é necessário, essas duas, a igreja como organismo e organização, isso é indispensável, essas duas ações juntas. Então nós temos que mergulhar em meio a esses complexos da vida, descobrimos que a igreja não é apenas uma instituição, ela não pode ser só uma instituição.
ela é um organismo vivo, ela é pulsante, ela tem a vida própria e a sua vida é em Deus, tendo Cristo como cabeça. Então nós temos que ver que ela tem que ser atuante, ela tem que demonstrar vida, ela tem que ser visível essa vida para a sociedade. A sociedade tem que olhar para nós e ver que dentro dessa instituição existe organização e ela é viva. Essa igreja é viva. À medida que mergulhamos nas Escrituras e consideramos o exemplo da igreja primitiva, somos lembrados de que a nossa comunidade é chamada para quê? A ser mais do que uma estrutura física construída com excelentes cadeiras, ar-condicionado, um som maravilhoso. É muito mais do que isso. A igreja é o corpo de Cristo, interligado, impulsionado pelo sopro do Espírito Santo e pelo revestimento do Espírito Santo. Então, é isso que nós vamos trazer nessa lição. Ela é uma estrutura organizada, mas também, para essa eficiência, ela precisa ser pulsante, precisa ser um corpo vivo. A lição nos levará, vai explorar o que nós vamos... Nuances, eu estou falando difícil, hoje eu vou falar difícil, tá? Brincadeira, mas enfim, explorar as nuances desse governo eclesiástico, destacando a organização. Recordaremos que mesmo em meio a estruturas, decisões organizacionais, difícil a palavra. O objetivo final o quê? Sempre, sem mudar, glorificação de Deus e avanço do seu reino. Essa é a intenção de organismo e organização. É um chamado nobre e desafiador para o pastor da igreja. E nós vamos aprofundarmos nesse princípio. Serve só para o pastor da igreja? Não, para todos os mesmos. Então, não é apenas pastorear. Claro que a responsabilidade maior recai sobre o anjo da igreja. Então, não é apenas pastorear, é servir. Não é apenas administrar, mas é amar. Não é apenas guiar, mas seguir o exemplo daquele que é o cabeça do nosso corpo, Jesus Cristo. E é mais do que isso ainda. É ser exemplo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3. Não tendo domínio sobre o rebanho de Deus, mas servindo de exemplo. Isso é uma instituição viva e organizada. Ela vai funcionar dessa forma. Que essa aula nos inspire, que essa aula nos traga uma vontade, né? Uma liderança centrada em Cristo, uma administração permeada de amor, uma estrutura organizacional que reflita a beleza da unidade do corpo de Cristo. Que as nossas reflexões de hoje nos motivem a uma prática, lembra da aula passada? Contínua, quer dizer, cotidiana, que edifica, que capacita, que transforma, que glorifica a Deus, frutificando. Essa estrutura maravilhosa chamada igreja, que isso venha transformar vidas na sociedade. Esse é o intuito da igreja como organismo e organização. Palavra-chave. Palavras, né? Como foi a última lição, grande comissão aqui, organização e organismo. Vamos entender, eu preparei um gráfico aqui para vocês, distinção entre a igreja como organismo e organização. Organismo, nesse contexto, a igreja é vista como corpo de Cristo, conforme menciona as Escrituras, 1 Coríntios 1 e 27, diferentes partes de um corpo, isso como organismo. Essa abordagem ela vai enfatizar o que? A ideia de que a igreja é uma comunidade espiritual viva. Ela é conectada por meio da fé em Cristo, onde cada membro desempenha um papel vital. Corpo, tá? A igreja como corpo. Diferentes membros, cabeça é Cristo.
mão, braços, pernas, olhos, boca, coração, enfim, todos esses membros, mas trabalhando harmoniosamente. Nós vamos ver isso mais para frente. Igreja como organização, do ponto de vista organizacional, a igreja é vista como uma instituição com estrutura, liderança, rituais litúrgicos, regras, pessoas que realizam atividades específicas, como culto de missões, educação, EBD, educação religiosa, né, missões, culto do amigo, que nós temos aqui também. E muitas vezes essa perspectiva destaca a necessidade de ordem e governança para realizar as atividades da igreja de maneira eficaz. Então, tanto esse organismo vivo, né, quanto a organização, ela vai fazer o quê? Ela vai tornar esse corpo, o funcionamento dele, seja eficaz. Ele precisa ser eficaz. Então, estrutura e organização. A ordem proporciona uma estrutura, né, clara. Ajuda a definir os papéis e as responsabilidades de cada pessoa dentro dessa organização. Ela estabelece uma base para tomar decisões e para a execução da tarefa. Então, é preciso uma estrutura e organização. Isso vai gerar uma eficiência, essa ordem vai contribuir para a eficiência da igreja. Quando há uma ordem definida, o trabalho vai de maneira eficaz. Então as atividades vão fluir da maneira que tem que ser. Vai ter uma melhor compreensão, quer dizer, facilita criar um contexto compreensível, quer dizer, as pessoas conseguem entender qual o seu papel dentro da igreja, o que ela deve fazer, como ela deve contribuir. Então isso vai ser uma organização coerente dentro de uma comunidade cristã. E vai promover objetivos comuns, que é o quarto ponto. A ordem é essencial para a realização das metas e dos objetivos. Então ela vai proporcionar um caminho claro que as pessoas de diferentes funções trabalhem juntos em direção a um propósito, que é o quê? Expansão do reino de Deus e glorificar a Deus. Então essa promoção de objetivos comuns, ela vai produzir uma manutenção de estabilidade. A ordem é um fator estabilizador. Ajuda a prevenir conflitos desnecessários, promove um ambiente onde as pessoas se sintam seguras e confiantes em suas atividades. É isso que acontece quando há uma organização eficiente dentro desse corpo de Cristo, que é um organismo vivo. Tá? Então, é importante, você precisa observar essas regras. Você precisa observar não só as regras, mas essas duas perspectivas de organismo e organização. Não são mutuamente exclusivas, quer dizer, uma não pode existir sem a outra. Não há um corpo de Cristo sem organização. Imagine a mão querendo fazer o papel do pé. E nós temos isso na Bíblia. Não sou mais olho, não sou mais pé, não sou mais braço. Imagine o ouvido querendo fazer o papel do olho. Então, a organização ela tem que coexistir com o organismo vivo, senão é um corpo sem controle. Ele está, como se diz assim, descontrolado. Eu não vejo a palavra, mas durante a aula ela vai vir a palavra. Ela vai perdendo, né, como algumas doenças degenerativas no corpo, ela vai perdendo a sua coordenação motora. Aí ela desorganiza. Então, muitas igrejas buscam equilibrar a dimensão espiritual e orgânica, com a necessidade de organização para cumprir a sua missão, suas missões e propósitos. Essa é a Igreja de Cristo. Nós precisamos tanto da organização como para que esse organismo vivo ele possa
trabalhar de uma maneira eficiente. Senão não vai haver eficiência. No contexto de uma igreja, a ordem pode se referir à estrutura litúrgica, disciplina eclesiástica e a organização a eventos e atividades. Então você vê que mesmo dentro da organização, tá? Mesmo dentro do contexto de igreja, nós temos ordem e organização. Nós precisamos, é necessário. Quando eu preciso de algo, mas ele pode ser remediado. Agora, quando é necessário, não tem como nós evitarmos isso. Tá? Então, precisamos colocar em prática a organização nesse organismo vivo. Elementos que contribuem para a coesão, quer dizer, a unidade, a comunhão, como era na igreja primitiva, e que nós vamos trabalhar isso também. Para quê? Para que nós possamos alcançar os nossos objetivos, tanto físico como espiritual. A eleição dos diáconos. Por quê? Estava organizando o texto áureo, a ordem física com a espiritual. Eles cuidem deste importante negócio. Nós vamos nos ater o quê? Na oração, no ministério da palavra e da oração. Então, vai alcançar, quando o organismo vivo tem ordem, tem organização, ele tem ordem. E quando tem ordem, ele alcança seus objetivos, sejam eles espirituais ou físicos, não importa. Então, nós temos aqui a Bíblia como manual. Primeira coisa, e única, né? Não há outro manual do que esse. Esse manual, então, a Bíblia, como guia de conduta, é necessário para os cristãos como palavra de Deus. Ela vai oferecer os princípios éticos e morais, ela vai orientar a conduta, o comportamento, ela vai trazer o ensinamento de amor, perdão, compaixão, justiça. Ela vai fornecer um alicerce sólido para uma vida cristã. Junto com a palavra de Deus, o Espírito Santo como conselheiro. Se nós cremos no Espírito Santo, no batismo, como guia e conselheiro, ele é o conselheiro central da fé cristã. Ele é considerado como aquele que oferece o discernimento, conforto e direção espiritual. E o pastor precisa. Os que estão responsáveis pelo departamento da igreja, eles precisam dessa orientação desse conselheiro. Então, a presença do Espírito Santo na vida do crente com a palavra é fonte de sabedoria, é fortalecimento para enfrentar os desafios, porque mesmo organizado, ainda existe desafio. Comunhão espiritual. A fé cristã, ela vai promover a ideia de comunhão espiritual por meio da oração e meditação na palavra, buscando o quê? A vontade de Deus, a vontade dele. Então a comunhão é vista como uma fonte de graça, orientação permitindo que os cristãos vivam dentro da doutrina, permaneçam, perseverem na doutrina dos apóstolos, que é os ensinos estabelecidos pela Bíblia. Isso transforma. A combinação de Bíblia e Espírito Santo é vista como capaz de promover transformação pessoal. Ajuda os crentes a crescer numericamente, mas também nas suas virtudes, paciência, bondade, fé, humildade. E por último, a base da comunidade cristã. Bíblia e Espírito Santo é básico, é alicerce, é fundamento. Eles desempenham esse papel crucial de formação, orientação, de promover a unidade, o propósito comum da Igreja de Cristo. Esse é o papel. Então, quando nós conseguimos abordar um guia espiritual sólido para os crentes e destaca a importância da busca contínua pela vontade de Deus em suas vidas, mostra um organismo vivo que tem uma organização excelente. E as pessoas vão querer imitar a nossa vivência de fé, porque uma igreja ela tem que ser organizada, ela precisa de CNPJ, ela precisa declarar os seus impostos, enfim, ela tem que ter uma contabilidade.
E as empresas deveriam querer copiar, assim como era o plano de Deus para Israel. Era que as nações olhassem para Israel e falassem: e nós queremos ter o governo igual eles têm, nós queremos ser igual eles são. E foi ao contrário que aconteceu. Foi o povo de Israel copiando a administração secular, digamos assim. Então a fé cristã é enriquecida por essas duas palavras. Isso só dentro da palavra-chave. Por essa crença na revelação divina da Bíblia e da orientação do Espírito Santo. Então, se somos um organismo vivo, se Cristo é o cabeça, então nós temos que ter a sua palavra e o seu Espírito Santo agindo sobre nós. Isso vai tornar a igreja diferente. Maravilha? Entender isso só na palavra-chave, organismo e organização. Vamos para nossos objetivos da lição? Primeiro objetivo, aprofundar o entendimento acerca da igreja enquanto corpo de Cristo, como organismo ordenado. Compreender, por meio de exemplo da igreja primitiva, a necessidade da organização para uma igreja viva e saudável. E, por último, aprender sobre as principais formas de governo na igreja segundo a tradição cristã e a escolha do modelo da nossa igreja. Nosso primeiro objetivo da lição é refletir sobre... primeiro objetivo da lição, deixa eu ver aqui, eu vou voltar um pouquinho. Às vezes a gente se enrola aqui, tem que controlar os dois. Aprofundar o entendimento acerca da Igreja de Cristo enquanto corpo de Cristo como um organismo ordenado. Essa é a nossa o primeiro objetivo da igreja. Vamos lá. Aprofundar o entendimento da igreja como corpo de Cristo, um organismo ordenado, nos leva à consideração mais profunda. Esse aspecto, essa metáfora que Paulo escreve, né, dizendo que Cristo é cabeça e nós somos o corpo, isso nós deveríamos ter um estudo, digamos assim, é muito pouco para uma aula só. Nós deveríamos ter mais, mas enfim, é o que nós temos. Primeiro, cabeça do corpo. A Bíblia frequentemente se refere a Cristo como cabeça. Eu não gosto muito da palavra liderança, mas enfim. Ou nós influenciamos ou somos influenciados. Vamos tentar influenciar. Então, essa metáfora destaca Cristo como autoridade, eu vou colocar assim, tá? Autoridade é sobre a comunidade cristã. Efésios 5:23 vai falar que Cristo é o cabeça da igreja. Então nós temos entendimento de que há alguém que é autoridade, que domina, que comanda, que governa, que pastoreia, que lidera, enfim, da forma como você quiser, o corpo todo. Então, se Cristo é o cabeça, eu tenho vida. Como o homem é o cabeça da mulher e tem que ter vida no lar. Então, nós temos Cristo como cabeça da igreja, nós temos vida. Ele nos permite movimentar a cabeça da direção, da movimento, a cabeça vai coordenar os movimentos do corpo. Segundo, unidade na diversidade. Assim como um corpo tem muitas partes, funções diferentes, a igreja é composta por membros em dons, talentos diversos. Essa diversidade, essa múltipla diversidade, digamos assim, de 1 Coríntios 12, até 14, de 12 a 14, nós vamos ver que ela é excelente, é maravilhoso. Às vezes, deixa eu abrir aqui, às vezes eu fico incomodado, porque tem irmãos que têm o dom de evangelizar. Ele é um evangelista nato. E aí, só que é um problema, ele quer que todo mundo seja igual a ele. E não é diferente. São vários membros, mas um só corpo, mas a função é diferente.
O 12:14 diz assim: portanto, assim como o corpo é uma unidade e possui muitos membros, todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo. Assim também ocorre em relação a Cristo. Fomos batizados no mesmo batismo, um só Espírito, a fim de sermos um só corpo. Eu gosto de dar aula. Eu gosto de estudar. Aí você não estuda, você evangeliza. Esse irmão está por fora. Não. É a função dele no corpo de Cristo. Entenda, nem todos vão ser igual. Eu sei que, por último, há muitas pregações. Nós temos que sair das quatro paredes e lá. Mas, de repente, se eu sair e for pregar o evangelho na rua, eu vou ser mal entendido, porque não é a minha função. Olha bem, eu não vou revelar, mas essa semana um irmão me procurou dizendo assim: pastor, eu recebi um convite para ser professor da escola bíblica dominical, mas não está em mim. Eu sinto que eu não tenho o dom, não tenho a chamada para isso. E o irmão disse para ele, se ele não atendesse, Deus ia castigar ele. Não, meus irmãos, nós somos uma diversidade, é uma unidade, um corpo, mas a diversidade é o que nos mantém unidos. Ora, vós sois o corpo de Cristo e cada pessoa entre vós individualmente é membro desse corpo e ocupa uma função diferente. Então nós precisamos entender, somos conectados. Há uma conexão vital. Isso traz saúde, isso tem que trazer bom funcionamento, isso tem que ser eficaz. Mas cada um na sua função. Minha esposa diz, olha, cada um no seu quadradinho, vai lá e faz o que tem que fazer. Às vezes eu falo para ela, amor, eu queria cantar um hino na igreja. Ela falou, não faça isso, sua função não é essa. Então, nós estamos interconectados de uma maneira vital para o bom funcionamento do corpo. E cada um tem a sua função. Isso nós estamos falando em relação ao corpo de Cristo. Isso gera um crescimento orgânico. Isso incentiva as pessoas a crescerem espiritualmente. Isso destaca, olha, Efésios 4, né? Eu amo essa passagem do 11 ao 16, 4, 11 ao 16 de Efésios. Eu amo essa passagem. O 15, 16 diz assim, ó, longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, crescimento orgânico, edifica-se a si mesmo em amor, à medida em que cada parte realiza a sua função. Nós precisamos crescer unido, mas cada um tem a sua função. Se Deus não te chamou para ser pastor, não queira ser pastor. Se Deus não te chamou para ser evangelista, não queira ser evangelista. Se Deus te chamou para ser diácono, seja um diácono a vida toda, mas seja com excelência. Você tem que ser bom naquilo que você faz. Efésios, capítulo 4, versículo... desculpa. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, é isso? Vamos ver aqui. Orientando os irmãos quanto a esses assuntos, será bom ministro de Cristo, nutrido pelas palavras de fé e de boa teologia que tem seguido. Então nós temos que ser bom. Nós temos que ser servo, tem que ser bom. Para quê? Para gerar esse crescimento orgânico. Não é apenas uma expansão numérica. Não é apenas eu dizer que tenho 1000 membros ou que tenho 2000, enfim, não, mas é um amadurecimento espiritual.
Efésios 4:13, para que possamos atingir a estatura do varão, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingida a medida da estatura da plenitude de Cristo. É um crescimento orgânico, mas cada um na sua função, é organização, não é desorganização. Não é troca, não é recompensa, não é cumprir, é uma responsabilidade mútua de cada um dentro desse organismo, não é apenas uma estrutura hierárquica, não é uma hierarquia não em que você vai subindo degrau. Você subiu o primeiro degrau diácono, depois mais um degrau presbítero, depois mais um degrau evangelista, depois o ápice é pastor. Não, é responsabilidade de ser um bom diácono, de ser um bom presbítero. E se precisar ser um bom diácono a vida inteira, você vai ser com excelência. Nós temos que cuidar um dos outros, nós temos que compartilhar os fardos, nós temos que buscar o bem espiritual, fazendo o quê? Responsabilidade mútua de cada um na sua função, como diz Efésio, em que cada um, na medida em que cada parte realiza a sua função, você precisa realizar aquilo que Deus colocou na sua vida. Não vá se aventurar onde Ele não quer que você esteja. Não vá fazer isso. Com isso vem a atuação do Espírito Santo. É Ele que desempenha o papel na coordenação, na capacitação. Ele quem distribui os dons como Ele quer. É da forma que Ele acha necessário. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 7. Existem diferentes tipos de dons, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidades, há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito Santo com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Então, a ação do Espírito Santo, pastor, mas como? Ore, busque a Deus. Pergunte, Espírito Santo, Senhor, eu estou fazendo a tua vontade? É isso que o Senhor quer para a minha vida? É isso? Não, porque eu acho. Não acho. Se eu não consigo desenvolver uma boa aula, se eu não consigo esclarecer os assuntos bíblicos, se eu não consigo desenvolver uma didática, se eu não tenho o mínimo conhecimento de oratória, de retórica, de dialética, se eu não consigo dominar a exegese, a hermenêutica, como que eu vou dar aula? É conhecer, é saber fazer. Pastor, mas nem sei o que é didática, é falar ao público. E você não consegue falar, você não consegue desenvolver o assunto e ainda insiste em estar na função que Deus não te chamou. Deixa o Espírito Santo atuar em você. Peça discernimento. Eu canto, às vezes já cantei hinos avulsos, mas eu sei que eu não fui feito para essa função. Minha função dentro do louvor, dentro da liturgia de cântico na igreja é tocar o meu instrumento. E a partitura não pode ser muito difícil ainda. Tem mais esse detalhe. Busque orientação divina. Ao compreender a igreja como um organismo vivo e ordenado, somos levados a buscar a manifestação do amor, da compaixão, da graça de Cristo em nossas interações e ações dentro da comunidade. Nós vamos entender o agir do Espírito Santo na nossa vida. E todas essas 6 pontos vão ser completos dentro da nossa atuação, dentro desse organismo vivo chamado corpo de Cristo, igreja. Essa compreensão também nos desafia a viver uma submissão a Cristo, em cooperação uns com os outros. Não existe uma missão menorzinha do que a outra maior, não. Todas elas são importantes.
é cumprir a missão espiritual da igreja, é fazer discípulo, é ensinar os da casa, é levar a mensagem lá fora, é apacentar o rebanho de Deus, é a administração, e nós vamos entender isso. Segundo objetivo da lição, compreender por meio do exemplo da igreja primitiva a necessidade da organização para uma igreja viva e saudável. Se primeiro nós vimos como corpo de Cristo, agora nós vamos ver como uma instituição. Olhe bem, a igreja, ela tem CNPJ. Ela não tem inscrição estadual. Por quê? Porque ela é isenta de impostos. Então ela não tem inscrição estadual. Mas ela tem o CNPJ. Ela tem que ter o alvará de funcionamento. Ela tem que ter todas as suas estruturas que levem a funcionar como uma igreja. Ela tem que andar na Constituição, desde que essa Constituição não venha a ferir os princípios bíblicos. Fora isso, nós temos que andar dentro da Constituição. Tem que ser organizada. Tem que respeitar as leis. Não somos melhores do que ninguém, nem estamos acima de ninguém para termos uma Constituição separada só para nós. Não, nós vamos viver dentro da Constituição. E a igreja primitiva, ela via necessidade de uma organização. Então, quando nós examinamos a igreja primitiva, podemos entender a importância da organização. Nós não podemos sobrecarregar o pastor, de forma nenhuma. Nós não podemos, ele já tem a função de pastor, que é apacentar, governar a igreja de Cristo. Também é a função dele. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Então ele tem que ter o dom de governo, primeiro. Ele tem que ter junto o dom de apacentar, de cuidar, de ser um pastor, mas também o dom de governo. Ele tem que ser um presbítero. Que o presbítero governe bem a sua própria casa, senão não vai governar bem a obra de Deus. Então ele tem que ter o dom de pastor, o pastor é um presbítero com dom pastoral. De Efésios capítulo 4, versículo 11. Então é necessária essa junção. Se nós colocarmos o caixa na responsabilidade do pastor, aí ele pegar a mocidade, ele pegar a IBD, ele vai, só se ele não tiver ninguém, se a igreja não tiver alguém capacitado, aí ele pode exercer uma função sim. Mas a função dele é outra, é de visitar as pessoas, é de apacentar as ovelhas. Por isso nós temos um corpo eclesiástico dentro da igreja, para que ele possa usar. Então, o livro de Atos fornece um relato detalhado. O capítulo 2, em particular, descreve a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes e o início da comunidade. Eles começam bem ali, eles formam a comunidade e vai surgir os problemas que vai precisar de uma organização. Primeiro, comunhão e ensino. Doutrina, ensino da palavra de Deus. O pastor é necessário ensinar as ovelhas. Na terça-feira, que é o nosso culto de ensino, levar o ensino da palavra de Deus aos membros da igreja. Eu preciso sentar na terça-feira e ouvir a mensagem do meu pastor para a minha vida. Mas a responsabilidade do alimento espiritual é sobre o pastor. Então eles perseveravam na doutrina, na comunhão, partir do pão e nas orações. Então nós vemos que tem uma estrutura, organizada de ensino, de comunhão, de celebração de ceia e oração. Nós temos oração pela manhã, antes do culto, nós temos a ceia do Senhor, nós temos comunhão com os irmãos e é necessário ter o ensino da palavra. Era essa a organização da igreja. Mas houve um problema, pastor se envolvendo com cesta básica. Eu vou colocar assim para que você possa entender, tá? A igreja primitiva enfrentou o problema logístico e organizacional. A solução foi o quê? Escolher 7 homens. Eu sei que eu posso ser reprovado por alguns ou por muitos, não importa. Mas os crentes, a culpa maior é dos crentes.
Porque se um crente chega na igreja e vê o pastor batendo massa, assentando tijolo, reformando a igreja, ele vai dizer, esse é um pastor, que lindo. Pode ser lindo, mas não é o papel dele. O papel do pastor é estar no ministério, é Atos 6 e 3. O papel do pastor é estar no ministério da palavra e da oração. É queimar os neurônios, é orar, é consagrar a vida. 6 e 3. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste importante negócio. Na minha tradução diz, desse ministério. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra, organização. É necessário, 1 Timóteo capítulo 5, 17 diz, aquele que governa bem, e principalmente os que se afadigam, os que se dedicam ao ensino da palavra, são dignos de duplicados honorários. É dinheiro, não é honra. No original é honorário. Então, pastor que governa bem, que organiza bem, e a Bíblia traz a organização. Lucas, capítulo 14, versículo 28, Jesus vai trazer um exemplo de organização. Jesus vai trazer um exemplo que a igreja tem que ser em tudo, não só no espiritual, que é corpo, mas dentro da sua organização. O 28 diz, portanto, qual dentre vós desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem recursos necessários para edificá-la. Organização financeira, organização espiritual, organização em distribuir. Imagine o pastor ter que organizar todas as cestas básicas, colocar o caixa da igreja, fazer a documentação de patrimônio, enfim, todas essas funções, a secretaria, cadastro de membros, impressão do cartão. Se o pastor tiver que ele vai ficar louco, ele vai acabar surtando, mesmo na igreja pequena. Então, planejamento, 7 diáconos, para quê? Para que eles cuidem desse importante negócio. Eu sei que nós temos um costume e é bom, não é errado, de forma nenhuma, de colocarmos como pastor, como tesoureiro, presbítero, tudo. Mas isso é o papel de diácono, presbítero. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3, se não me falha a memória, o último, apto a ensinar. Dedicação na palavra. Eles viram que eles estavam perdendo. E mais incrível, não era que, olha que interessante, não é a igreja que crescia. Ele vai dizer que depois que eles instituíram os diáconos, depois que eles organizaram a igreja, depois que eles colocaram tudo certinho, eles vão dizer que a palavra crescia. Não era os crentes, era qualidade, era quantidade com qualidade. Tal proposta agradou a todos, então escolheram apresentaram diante os 7. E a palavra de Deus era divulgada de modo que se multiplicava grandemente o número dos discípulos em Jerusalém, inclusive muitos sacerdotes obedeceram à fé. Será que nós estamos faltando? Será que está faltando organização na igreja? Será que nós estamos nos envolvendo com os embaraços dessa vida? Porque algumas coisas é pecado. Deixemos, pois, todo o pecado. O pecado a gente sabe que é fácil identificar, mas o embaraço, que tão de perto nos odeia. Tem tanta gente embaraçada. Reuniões tomadas dos discípulos em Atos 15, uma resolução coletiva, trouxe à tona o problema, participou junto com os membros. Tem pastores que fazem sozinho, decidem,
e depois apresenta, ó, vamos concordar fazer isso. Não, tem que ser organizado. É responsabilidade mútua de todos. Irmãos, é difícil dar essa aula, porque é uma cobrança, principalmente de nós obreiros. E aí quando a gente fala, quando é para falar do obreiro aos crentes, não, tem que obedecer, mas quando é falado para nós obreiros, nós também temos que aprender a obedecer. Organização dentro de um organismo vivo. Eram coisas importantes que a igreja precisava saber, então eles trazem à comunidade. É preciso reuniões, tratar os assuntos, se não der certo, aí vamos dividir esse não certo com todos. Se der certo, pastor, seja louvado por Deus, seja agraciado, abençoado, mas na hora de segurar o que não deu certo, que todos nós possamos ser responsáveis por aquilo que não deu certo, não um só. Coleta das ofertas para apoiar os necessitados e os missionários. Diversas passagens. Organização das finanças, dos recursos da comunidade. As pessoas, eu falar com todo temor e tremor diante de Deus. Às vezes as pessoas não vêm para a igreja justamente na questão do dinheiro. As pessoas não vêm para a igreja justamente na questão da má administração do dinheiro. Onde às vezes o foco é só o dinheiro. Onde às vezes só se pensa, não é pecado falar em dinheiro na igreja. Nós temos as nossas ofertas, nossos dízimos, as nossas contribuições. Tem que ser lembrado, porque nós somos seres humanos e a gente esquece, a gente se folga, vamos dizer assim. Mas muitas pessoas têm deixado de vir. Por quê? Por falta de organização. Por falta de coordenar melhor essa área. Então nós precisamos trazer essa organização para esse organismo vivo. Gerenciar as finanças, os recursos da comunidade é necessário. Liderança organizada, pastoreio organizado, o que vai acontecer? Vai orientar, vai corrigir. As epístolas do Novo Testamento trazem tudo isso. Elas trazem como o obreiro deve ser. Como devemos escolher um obreiro. Frequentemente mencionavam líderes designados, ancião e diáconos, evidenciando uma estrutura organizada. Vamos ver? Tito 1 e 5. É bom nós lermos o respaldo da palavra de Deus. É inquestionável. É inquestionável. 1 Timóteo 3 já diz sobre, mas vamos ver Tito 1, 5 a 9. Não é 1 Tito não, tá? É Tito. De 5 a 9 diz, para esta missão te deixei em Creta, para que puserem em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros, de acordo com as minhas orientações, que é Timóteo 3, de 1 a 13. É necessário, portanto, que o presbítero seja irrepreensível, e ele traz todo o requisito dos presbíteros aqui. Então tem que começar por onde? Pelos maiores. Tem que começar pelo presbitério, a organização. Esses exemplos da igreja primitiva mostram que, apesar do fervor espiritual, da inspiração direta, vinda do Espírito Santo, havia uma organização para que essa comunidade, para que esse corpo funcionasse de uma maneira eficaz. Atendendo às necessidades práticas, as físicas e as espirituais também. As duas eram supridas. Então nós precisamos ter esse exemplo da igreja primitiva. Nós precisamos trazer essa organização em tudo. Era vista por meio de promover a saúde, a unidade, o testemunho eficaz da igreja. Davi fez isso. Salomão, quando construiu o templo, cada um tinha sua função. Moisés, direcionado por Deus, cada um estava ali para cumprir o seu papel. E Deus nunca disse assim,
os artifícios vão ser mais importantes. Moisés, você... Não, era a contribuição de todos. Era a responsabilidade com o governo, com o rei, com o governante, com o sacerdote, com todos aqueles que estavam sendo direcionados. E era tão importante que Salomão, ele pede para Irão, se não me falha a memória. E ele cede, por quê? Porque tinha um bom testemunho. É isso que nós precisamos, como organismo vivo, ter uma excelente organização. É isso que a igreja precisa. Vamos para o nosso terceiro objetivo? Aprender sobre as formas de governo da igreja, segundo a tradição cristã e a escolha do modelo da nossa igreja. Então, esse é mais simples, nós precisamos aprender sobre as formas de governo. Então, a gente vai abordar brevemente os modelos episcopal, presbiterial e congregacional. Isso aqui é uma explicação da mesma forma da lição, não tem muito assim, tem as referências bíblicas tal, mas, olha, episcopal, a autoridade na igreja é exercida por bispo. O bispo tem autoridade sobre as igrejas em uma determinada região geográfica. Essa forma de governo é comum na igreja católica, onde tem os bispos, né? A igreja anglicana e algumas igrejas ortodoxas têm esse sistema episcopal. E você vai entender que nós temos também, tá? Não temos assim reconhecido, mas nós temos, tá? Presbiteral, a comunidade exercida por um conselho de presbítero, ancião. Esses presbíteros, muitas vezes eleitos pela congregação, eles participam da tomada de decisão e na liderança, na escolha, né, do pastor local. O próprio nome já diz, as igrejas presbiterianas e reformadas, elas trazem esse sistema. A Batista, eu tenho uma cunhada que faz parte, um cunhado que faz parte da Igreja Batista, e lá ele é o sistema presbiteral, onde a igreja se reúne e escolhe o pastor que vai estar naquela igreja. Então é um sistema. E tem base bíblica para todos. Sim, tem base bíblica para todos. Eu vou colocar abaixo do vídeo a descrição das bases bíblicas para todos os sistemas, tá? Sistema congregacional, cada igreja local é autônoma, toma suas próprias decisões. As decisões importantes, né, são geralmente feitas pela congregação, frequentemente por votação. Por exemplo, os Estados Unidos, ele adota o sistema onde o presbítero digamos assim, é o papel do pastor lá, né? O pastor é meio secundário, o que nós aqui é o contrário. O pastor é primário e o presbítero é secundário, lá não, lá é o contrário, tá? Essa congregação nacional, por exemplo, a batista, algumas batistas, né, algumas igrejas evangélicas, como a nossa, adota o sistema congregacional. Nossa igreja, o sistema da Assembleia de Deus, foi influenciado pela Convenção Geral de 1930, onde foi incorporado elementos do modelo episcopal. Tá? Nossa igreja tem um sistema, eu diria que abrange os todos. Né? Isso significa que, embora haja ênfase na autonomia local, a participação da congregação também uma estrutura hierárquica que inclui superintendentes, presbíteros, diáconos, né? Enfim. Essa Assembleia de Deus, ela muda, ela tem o sistema. Por que eu digo isso? Olhe bem, nós não temos o reconhecimento do bispo, mas o que é um bispo? O que é um bispo? O bispo, no seu original, quer dizer primer inter pares, né? Quer dizer, é o primeiro entre os iguais. Então, aqui na igreja, o pastor Eliseu Ferreira é o bispo. Por quê? Eu sou pastor, tem mais pastores, mas ele é o primeiro, ele é o responsável pela igreja. Então, ele é o bispo da igreja. No campo de Foz do Iguaçu, é o pastor Isaías. Ele é pastor, eu sou pastor também, mas ele é o primeiro, é o diferente dos iguais, né? Ele é o primeiro entre os iguais. Tem vários pastores dirigentes de congregações, mas ele é o primeiro dos iguais. Desses dirigentes, ele é responsável por todos. Ser bispo é ser o primeiro entre os iguais, é o maior responsável, onde a carga maior está sobre os seus ombros. Então, a Convenção Geral, responsável pela administração dos interesses gerais da dominação, tem um papel semelhante de um concílio, quer dizer,
é um princípio das tradições presbiterianas. Por isso nós temos o modelo episcopal, nós temos o modelo presbiteral e o modelo congregacional. Tudo isso está dentro da igreja, trabalhando a Assembleia de Deus, estou falando da minha instituição, e tudo isso trabalhando dentro de um equilíbrio para o bom funcionamento e andamento do corpo de Cristo. Assim, a Assembleia de Deus, olha, ela traz congregacional, presbiterais e episcopal em sua organização, e funciona muito bem. O que nós não podemos, e eu quero dar ênfase aqui, é o quê? É condenar o sistema, né? Deixa eu colocar aqui, ó, a escolha do modelo de governo de uma igreja é muitas vezes influenciado pelo quê? Pela tradição denominacional, interpretação teológica ou necessidade. Então, o que nós não podemos é condenar o modelo do outro, claro, se ele tem um amparo bíblico, se ele tem base bíblica para o seu modelo congregacional. Ah, não, mas a Assembleia de Deus é aquela mesmice. Não, 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 não. Deixa nós com a nossa liturgia, com o nosso modelo congregacional, com as nossas, digamos, diretrizes, e segue o seu. Da mesma forma, nós, como Assembleia de Deus, não podemos dizer, mas a comunidade só tem um que canta, só tem um que prega. Não importa, deixa eles lá com o modelo deles, deixa eu mudar aqui, com o modelo deles, se eles estão glorificando a Deus, expandindo o reino de Deus, com princípios bíblicos estabelecidos, não importa o governo. O que importa é que o nome de Jesus seja pregado. Então não podemos condenar, por quê? Então cada sistema tem a sua vantagem. O importante é a estrutura escolhida contribua para o quê? Para a eficácia da missão da igreja. Edificação do corpo. Porque se toda a igreja, todas as igrejas fazem parte do corpo de Cristo, que seguem a Bíblia, fazem parte do corpo de Cristo. Então eu vou ter um irmãozinho diferente, eu vou ter um membro diferente nesse corpo. Mas ele é o pé, não importa, se eu não tiver ele, não vou caminhar. Então não podemos condenar, desde que não fuja da orientação bíblica. Nós não podemos condenar os outros. Aí entra, não julgueis para não ser julgados. Vamos para a nossa conclusão? Vimos que a Igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na Terra. Ela foi chamada para ser sal e luz. Então, como salgará o mundo com a mensagem da cruz em uma sociedade que está corrompida pelo engano e o pecado? E isso, se nós não somos sal e luz, o que vai acontecer com a nossa igreja? Nós vamos começar a condenar os outros, tá? Nós vamos começar a condenar as pessoas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na lição, direitinho, tá? Para nós encerrarmos com a conclusão. Conclusão da nossa lição de hoje. Nesta lição, fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que as Escrituras destacam a igreja como um organismo vivo e organizado. Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, o colégio apostólico dava corpo e forma ao ministério local da igreja neotestamentária. Embora a igreja possuísse uma estrutura organizacional difícil, né? Muito simples, contudo, ela existia. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja no Novo Testamento, ao longo dos anos, os cristãos têm procurado se inspirar no texto bíblico para regulamentar seus ministros e ministério. Que Deus abençoe a sua vida. Feche seus olhos, eu quero orar por você neste momento. Querido e amado Deus, mais uma vez, Senhor, na Tua presença, estamos aqui para agradecer esses minutos que passamos juntos, Senhor, aprendendo da Tua palavra. Senhor, guia os nossos passos na face da terra. Que nós venhamos a ser um organismo vivo com organização.
Que nós venhamos contribuir, Senhor, para o crescimento e que nós possamos assumir a responsabilidade mútua de cada função para que o seu corpo cresça, para que possamos atingir a maturidade do varão perfeito que é Cristo. Que nós possamos entender, compreender e colocar em prática a sua palavra. Essa é a minha oração que eu faço, Senhor, abençoando a cada um, Senhor. E, Senhor, se houver alguém doente, com dor agora, Senhor, nós repreendemos e expulsamos esse mal em nome do Senhor Jesus. E os que concordam comigo, diz amém. Isso, que Deus te abençoe. Até a próxima, se assim o Eterno nos permitir. Shalom Vrahá, paz e bênção sobre você. Fiquem todos na paz do Senhor.